Sabe aquelas histórias escritas há milhares de anos que de repente parecem que foram escritas sobre a gente hoje? É incrível, né? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar 4 textos antigos, bem diferentes entre si, e mostrar como eles se encaixam para contar uma única e poderosa história sobre a nossa condição. É uma jornada que começa na traição, passa pela dor, mas termina, acredite, em alegria e restauração. Então, fica a pergunta, né? O que textos sobre traição, alegria, verdade e justiça podem ter em comum? Peraí, parecem coisas totalmente desconectadas. Mas o mais legal é que quando a gente começa a juntar as peças, surge um tipo de mapa. E esse mapa mostra um caminho surpreendente de como a cura de verdade pode acontecer. E não é só uma cura individual, não. É para uma sociedade inteira. Vamos juntos seguir esse mapa? O nosso caminho tem basicamente 4 paradas. Primeiro, a gente vai direto ao ponto encarando o problema, um relacionamento que se quebrou. Depois, a gente vê como é o difícil caminho de volta. Aí vem a parte boa, uma colheita surpreendente de alegria. E por fim, como tudo isso não fica só no sentimento, mas transforma uma comunidade inteira. Então, vamos lá, começando pelo começo. Para entender a cura, não tem jeito, a gente precisa primeiro olhar bem para a ferida. E olha, o livro de Oséias não alivia não, ele dá um diagnóstico, brutalmente honesto da situação. Nossa, que imagem forte, né? Pensem nisso. Um amor que é como a neblina da manhã. Bonito, mas some com o primeiro sol. Um amor que é como o orvalho, que desaparece rapidinho. É uma imagem que pega a fundo, porque fala daquela inconstância, daquela falta de firmeza. E o texto é claro, isso não é um detalhezinho não, é a raiz de todo o problema. E para a gente entender o tamanho do estrago, tem uma palavra que é chave aqui: aliança. E olha, esquece contrato de negócios ou um acordo qualquer. Pensa na promessa mais séria e profunda que alguém pode fazer. Tipo um casamento, sabe? É a base de toda a confiança. Por isso que a quebra dessa aliança é algo, nossa, é catastrófico. Exato. O ponto central aqui não é uma briguinha, um desentendimento. É uma promessa quebrada na sua essência. O texto usa a imagem de um casamento desfeito pela infidelidade para mostrar que é uma traição fundamental. É uma quebra de confiança que simplesmente abala toda a estrutura do relacionamento. Ok, isso nos leva direto para a nossa segunda etapa. Uma vez que a gente encara a ruptura, a grande pergunta é: e agora? Como é que se começa a consertar uma coisa tão quebrada? E como a gente vai ver, a resposta não é nada fácil. E aqui está o ponto de virada. Tem uma tensão muito forte nessa frase, percebem? É reconhecer que ele nos despedaçou, mas ao mesmo tempo ele nos curará. É a ideia de voltar para a mesma fonte da dor em busca da cura. É um passo de fé gigantesco. E é aqui que começa a jornada de volta. E aí, o Salmo 126 entra na história e pega essa ideia de um retorno difícil, doloroso, e a transforma numa das metáforas mais bonitas e poderosas da agricultura: semear em lágrimas. A ideia é genial. A tristeza não precisa ser o fim da linha. Ela pode ser, na verdade, uma semente. Mas o que significa isso na prática? Semear em lágrimas. Pensa assim: é transformar a dor em ação. É pegar o sofrimento, a tristeza, e usar isso como um investimento. É trabalhar duro, mesmo chorando, mas com a esperança, com a fé, de que todo esse esforço doloroso vai lá na frente gerar algo incrível, algo cheio de vida. E olhem só que contraste incrível que isso cria. De um lado, a gente tem o processo semear em lágrimas. É o trabalho duro, o esforço, a dor. Do outro lado, a gente tem a promessa, colher com alegria. É o resultado garantido daquele trabalho. Uma coisa leva diretamente à outra. Não existe a colheita sem a semeadura. E agora a gente chega no auge emocional da história. Depois de todo aquele processo difícil de semear em lágrimas, o que acontece? Qual é a colheita? E a resposta é que essa colheita é, uau, muito mais incrível e alegre do que qualquer um poderia imaginar. E aqui está, a promessa cumprida preto no branco. A transformação é direta. As lágrimas viram cantos de alegria. Quem sai chorando vai voltar com cantos de alegria. Percebem? O texto não fala talvez, é uma certeza. É apresentado como uma consequência natural, uma lei da semeadura. E a sensação dessa restauração é descrita de um jeito que parece até um sonho. Sabe aquele momento em que algo tão bom acontece que a gente mal acredita? É isso. A boca se enche de riso, a língua de alegria. É uma libertação tão completa da dor que a reação é pura, espontânea.
É literalmente uma virada de 180 graus. Pensa numa transformação completa. É sair de um estado de choro, de perda, por um estado de riso, de celebração. É a mudança total de cenário. Certo. Mas depois desse momento incrível de alegria, a história acaba? Não, de jeito nenhum. Porque essa alegria toda não é só um sentimento que passa. Ela se torna o fundamento, a base para uma nova forma de viver. Uma forma de viver que transforma não só uma pessoa, mas toda a comunidade. E como isso funciona na prática? O texto de 3 João dá umas pistas bem concretas. Essa alegria se transforma em ações. Coisas como andar na verdade, ser hospitaleiro com os outros, deixar de lado a ambição egoísta, imitar o que é bom, são esses comportamentos do dia a dia que mostram que a restauração foi de verdade. E o livro de Provérbios leva essa ideia para um outro nível, o da sociedade inteira. E o foco vai para onde? Para a liderança, é bem claro. De um lado, quando um líder é justo com os mais fracos, o resultado é estabilidade. Do outro, quando um líder dá ouvidos a mentiras, o que acontece? A corrupção se espalha por toda a estrutura. É um efeito dominó, para um lado ou para o outro. E aqui a gente amarra tudo. O ponto crucial é este. Aquela jornada pessoal da dor para a alegria não é uma coisa que fica só no individual. Cada pessoa restaurada vira um tijolo na construção da comunidade. A saúde, a justiça, a estabilidade de uma sociedade inteira dependem da integridade de cada um desses tijolos. E assim, a gente fecha o círculo completo. A jornada começa com o reconhecimento da ruptura, lá em Oséias. Depois, vem a parte difícil de abraçar o processo de retorno, de semear em lágrimas. Aí, a gente chega na colheita de alegria do Salmo 126. E, finalmente, tudo isso se materializa numa vida em comunidade, baseada na verdade e na justiça, como vimos em 3 João e Provérbios. E no fim, a gente fica com essa pergunta martelando. Num mundo onde as relações parecem cada vez mais frágeis, o que é preciso para cultivar uma colheita de alegria que dure de verdade? Essa jornada antiga nos dá uma pista. Ela sugere que a alegria não é algo que a gente acha por aí, é algo que se cultiva. E isso exige trabalho, exige a honestidade de encarar o que está quebrado, a coragem de passar pelo processo doloroso e o compromisso de construir algo novo em conjunto. A grande questão que fica é: será que a gente está disposto a fazer esse cultivo?